Saber Direito desta semana, o professor Rafael Brasil fala sobre os contratos cíveis na ordem econômica brasileira. Você vai saber mais sobre a Lei de Liberdade Econômica, a boa-fé, a vontade, que é o elemento essencial nos contratos, e as possibilidades de alterações contratuais. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a essa nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, onde nós estamos falando sobre Constituição econômica, sobre a ordem econômica brasileira. Falamos na aula passada sobre a Lei de Liberdade Econômica e os seus reflexos e as suas mudanças no direito brasileiro. E nessa aula de hoje nós continuaremos falando sobre as modificações trazidas pela Lei de Liberdade Econômica, em especial acerca da boa-fé, que é um tema que eu sou apaixonado. Meu nome é Rafael Brasil, eu sou advogado, mestrando em Direito Constitucional Econômico, e nós daremos então a sequência nos nossos trabalhos. Olha só, eu preciso confessar para vocês que sempre que eu falo sobre a boa-fé, eu me empolgo, eu fico muito feliz porque realmente esse tema é um tema que eu já estudo há bastante tempo e me chama muita atenção. E a Lei de Liberdade Econômica, ela reafirmou a boa-fé, ela fala em muitos dos seus dispositivos sobre a boa-fé, modificou alguns artigos do Código Civil que falam justamente sobre boa-fé. Eu quero começar para falar da importância sobre essa temática, sobre esse princípio ou sobre esse super princípio do nosso direito brasileiro, fazendo uma digressão histórica para provar que a boa-fé sempre esteve presente. O professor Clóvis do Couto e Silva, ele inclusive leciona acerca da importância da boa-fé. Ele fala em uma das suas obras, A Obrigação como Processo, de que a influência e a importância da boa-fé, ela já era utilizada e já era verificada desde o direito romano. Lá no direito romano, os julgadores, para basearem a sua sentença, a sua convicção, eles analisavam o comportamento ético das partes naquela relação, naquele negócio, naquela lide, para então apurar quem é que estava com a razão. Nós sabemos que a boa-fé objetiva, ela é um superprincípio, ela é um princípio transversal que afeta a todo o direito. Não dá para dizer que é um princípio puramente do direito civil, tanto é que a própria Lei de Liberdade Econômica vem reafirmar a boa-fé e modificou alguns artigos acerca da boa-fé. Olha, eu não sei como é que você está acompanhando essa aula, se é com o Código Civil, com o vade-mecum na mão, mas eu quero te falar o seguinte: se o seu vade-mecum, se o seu código, ele é de 2019 para trás, ele já está desatualizado. Isso porque a Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica, mudou alguns artigos do Código Civil. E eu quero tratar sobre isso com você. Então, se o seu código é anterior à Lei de Liberdade Econômica, você pode comprar um outro porque ele já está desatualizado. O primeiro artigo que fala sobre a boa-fé objetiva no Código Civil é o artigo 113, que vem falar para a gente o seguinte, abre aspas, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Originalmente, o artigo 113 não tinha parágrafos e incisos, só que a Lei de Liberdade Econômica acrescentou ao artigo 113 parágrafos e incisos. Então agora ele tem parágrafo 1º, parágrafo 2º, o parágrafo 1º tem lá 5 incisos e a gente vai falar sobre eles já já. Além do 113, nós também temos o artigo 422, que também fala sobre a boa-fé objetiva, dizendo, abre aspas, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A boa-fé objetiva, ela só foi introduzida no nosso Código Civil, no Código de 2002.
o Código Civil de 1916, ele trazia tão somente a boa-fé subjetiva. Por boa-fé subjetiva, a gente pode traduzi-la como a ignorância acerca de um negócio. A pessoa fez aquele negócio, celebrou ali um negócio, foi passada para trás, porque ela agiu de boa-fé subjetiva. Ela teve ignorância, ela não teve aquela esperteza, aquela malícia, diferente da boa-fé objetiva, que é o que a gente trata nessa nossa aula de hoje. A nossa fonte de estudo sobre boa-fé objetiva e o que nós incorporamos ao direito brasileiro sobre boa-fé objetiva vem em decorrência do direito germânico. Lá, a boa-fé objetiva é chamada de Trauglauben, boa-fé objetiva. E o BGB, que é o Código Civil Alemão, ele traz em seus dispositivos também alguns artigos que falam sobre a boa-fé. Eu quero fazer a leitura com você para a gente comparar o nível de semelhança entre o que nós temos no nosso Código Civil de 2002 e do BGB, o Código Civil Germânico. Olha só, o artigo 157 do BGB fala para a gente o seguinte: interpretação dos contratos. Os contratos devem ser interpretados com boa-fé em atenção aos usos comuns. O 242 fala o seguinte: desempenho de boa-fé. O devedor é obrigado a efetuar a prestação de boa-fé, respeitando os usos comuns. Vamos ler de novo o nosso artigo 113 e o artigo 422 do Código Civil, ambos, hein? Olha só, artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. São bem semelhantes com o que nós temos no nosso Código Civil brasileiro. Quando o 422 fala que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, o que ele quer dizer é o seguinte, e inclusive nós já temos até mesmo alguns enunciados de jornadas do direito civil que vêm para robustecer esse nosso entendimento de que, independente da etapa do contrato, você tem que preservar a boa-fé. Ou seja, se você está ainda nas tratativas prévias em um contrato, o que eu gosto de chamar de namoro, sabe aquela fase? Ah, me vende seu carro, eu quero vender, quanto que você quer? Essa fase é a fase das tratativas prévias, a fase do namoro. Nessa etapa do contrato, ou uma etapa pré-contratual, o contrato ainda não foi firmado, quer dizer que os contraentes, eles devem ter atenção à boa-fé objetiva? Devem. Quando o contrato é assinado, quando já houve ali a tradição, a entrega da coisa, eles devem preservar e eles devem observar a boa-fé objetiva? Devem também. E depois que o contrato foi assinado, cada um foi embora para sua casa, um foi com o dinheiro, o outro foi com o carro. Eles devem preservar e observar a boa-fé objetiva? Também. Eventualmente, numa etapa pós-contratual, imaginemos que o carro deu algum defeito ou apresentava algum vício e, por isso, aquela pessoa que comprou, o comprador daquele carro, ele vai até o vendedor para poder reclamar daquele vício oculto ou algo nesse sentido. Naquela etapa, não pode o vendedor falar, não, isso é problema seu. Isso é problema seu. Eu te vendi o carro, você comprou porque quis. Ele não pode fazer isso. Ele tem que agir conforme a boa-fé objetiva. E a gente vai analisar aqui agora quais são as funções da boa-fé objetiva e, afinal de contas, o que quer dizer a boa-fé objetiva. Veja só, a boa-fé objetiva, ela tem 3 funções. Isso é chamado de tríplice função da boa-fé objetiva. Ou seja, esse princípio, ele tem 3 vertentes. O primeiro deles
é o critério hermenêutico. O critério hermenêutico, ele exige que a interpretação do contrato privilegie o sentido de maior conformidade ao escopo econômico perseguido pelas partes. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos lidando com um contrato que houve ali alguma divergência, que houve algum erro de interpretação ali do contrato num caso concreto. Aquele contrato, ele deve ser interpretado com base no critério hermenêutico, de modo que privilegie o melhor sentido, o que as partes queriam naquele contrato. Esse é o primeiro, ou a primeira das funções, que é o chamado critério hermenêutico. O segundo deles é a função restritiva. Pensa só comigo. Pensa que a boa-fé é uma pessoa que está segurando ali a outra de fazer coisa errada. Pensa só, a boa-fé está aqui, ó, segurando. Aí eu quero lesar o comprador, eu quero lesar um contraente. Não vai. A boa-fé está aqui, ó, segurando. Não vai. É a função restritiva. Ela atua como limite negativo ao exercício de direitos. Ela age como uma barreira, impedindo que algum dos contraentes haja de má fé. Então, ela impõe um limite para dizer às partes até onde elas podem ir naquele determinado contrato, naquela relação negocial, naquela relação contratual. E nós temos também uma terceira e última função que, na minha humilde visão, é a mais legal das três, é a mais completa e mais simples de se compreender também, que é a chamada função criadora. Função criadora, que tem ali, então, os deveres anexos de conduta. O que é, então, e aí, para mim, na verdade, a boa-fé objetiva, ela pode ser resumida na função criadora. A boa-fé objetiva, ela nada mais é do que a exigência legal de conduta pelos contraentes, pelas partes que compõem uma relação, um negócio jurídico, de observância a alguns comportamentos éticos, de alguns deveres que se impõem, ainda que não esteja previsto no contrato, mas, como eu falei, é um supra-princípio e é um super-princípio, até de maneira transversal, que afeta todas as áreas do direito. Então, em todas as relações negociais, as partes devem observar a boa-fé objetiva. E observando a boa-fé objetiva, você tem que preservar e respeitar os deveres anexos de conduta. Quais são eles, Rafael? Olha só. Dever de cuidado em relação a outra parte negocial. Então, em um contrato, as partes elas têm que zelar, cuidar uma da outra. Dever de respeito. Em um contrato, eu tenho que respeitar a outra parte na relação negocial. Olha esse, dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio. Quantos contratos a gente se depara por aí que um dos contraentes, isso é muito comum inclusive em relação de consumo, onde há a inobservância aos deveres anexos de conduta, por exemplo aqui, com a violação ao dever de informação à outra parte sobre o que está acontecendo ali naquele contrato. Sabe aquela coisa de colocar ali no contrato uma cláusula dúbia, letrinha pequena, para tentar confundir o contraente, aquele assinante ali daquele contrato, o aderente daquele negócio? Isso é uma violação justamente a esse dever de informação que é trazido aqui pela boa-fé objetiva em seus deveres anexos de conduta. Olha só, o que mais? Dever de agir conforme a confiança depositada. Em uma relação negocial, e aqui, voltando ao 113 e ao 422 do Código Civil, que falam para a gente que os negócios eles devem ser interpretados, eles devem ser observados conforme a boa-fé e conforme os usos do local, do lugar de sua celebração. Quando a gente tem aqui a previsão de agir conforme
a confiança depositada, a gente fala que em determinados e em diferentes lugares, nós temos diferentes formas de se fazer um contrato. O contrato que é realizado no norte do país é completamente diferente do contrato que é realizado no sul do país. E assim sendo, o julgador, ele tem que analisar e interpretar aquele contrato de uma maneira específica, privilegiando aquele local específico onde é celebrado. E agora, eu pergunto a você, se eu celebro um contrato com outra parte e é um dever anexo de conduta, é uma obrigatoriedade minha, o dever de agir conforme a confiança depositada, a gente entende que, a depender do lugar, o contrato ele é feito de forma diferente, mas ele sempre tem que obrigar as partes que observem a confiança depositada. Esse dever de agir conforme a confiança depositada é um parâmetro de comportamento ético que as partes devem obedecer naquela relação negocial. O que mais que a gente tem? Dever de lealdade e probidade. Dever de colaboração. E sobre o dever de colaboração, já eu quero trazer também uma citação de um doutrinador. Dever de agir com honestidade. Dever de agir conforme a razoabilidade, equidade e boa razão. Então, os deveres anexos de conduta, eles afetam a todas as etapas dos negócios jurídicos feitos e por isso, e justamente por isso, não é necessário nem que se positive a boa-fé objetiva em um instrumento de contrato. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso, em um contrato, colocar ali que as partes precisam observar a boa-fé. Sabe quando você vai elaborar ali um contrato e você coloca assim, das obrigações das partes. Eu não preciso colocar ali que o promitente comprador, o promitente vendedor, não sei, precisa agir conforme a honestidade, equidade, boa razão. Eu não preciso. Justamente porque esses princípios dos deveres anexos de conduta, eles são até mesmo maiores do que o próprio contrato. Você deve observar, ainda que eles não apareçam ali, porque a boa-fé objetiva ela tem justamente essa função de resguardar que os negócios jurídicos sejam celebrados de modo perfeito. Mas, Rafael, por que é que você está falando de boa-fé se o tema da nossa aula é Lei da Liberdade Econômica? Justamente, a Lei de Liberdade Econômica trouxe em seu texto algumas referências à boa-fé e modificações, como eu já falei, a alguns artigos do Código Civil que fazem menção à boa-fé, e eu quero tratar sobre isso aqui com vocês. A LLE, em seu artigo 1º, já fala o seguinte pra gente, mão no peito, vou declamar uma poesia e vocês fechem os olhos agora para ouvir o que eu vou dizer. Vai lá. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, parágrafo único, artigo 170, e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Norma geral da Lei de Liberdade Econômica. Parágrafo 2º desse primeiro artigo, o artigo que inaugura a Lei de Liberdade Econômica. Olha só o que ele fala. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Quando a gente fala em boa-fé, a gente tem que compreender justamente que a observância à boa-fé,
ela contribui para garantir a segurança jurídica aos negócios. Ela afasta essas pretensões que eventualmente seriam extraídas de redação dúbia em um contrato. Então, ali você tem um inciso que não está tão legal assim. Comportamentos que não são tão lícitos assim por parte de algum dos contraentes, que na prática iria prejudicar uma das partes, entende? Esse tipo de conduta desleal ou até mesmo condutas lícitas, mas que diminuíssem um dos direitos das partes. A boa-fé objetiva, ela vem justamente com essa função. Eu falei para vocês que eu ia ler de maneira mais detalhada as inovações trazidas pela Lei de Liberdade Econômica no artigo 113. A Lei de Liberdade Econômica mudou o artigo 113, mudou o artigo 421, adicionou o 421A, mas esse é o tema da nossa última aula, então você não pode perder o nosso último encontro quando falaremos sobre isso aqui. Mas o artigo 113, e nós já lemos o caput dele aqui, ele fala sobre os negócios jurídicos e fala sobre a observância, a boa-fé, mas olha só o que adicionou a Lei de Liberdade Econômica no artigo 113, parágrafo 1º do artigo 113, para você que está aí nos acompanhando. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então vamos lá. Eventualmente, estou em dúvida de como interpretar um contrato que deu margem ali para uma cláusula dúbia. Mas as partes, elas estão tendo na prática um comportamento específico. Uma das formas de interpretar aquele negócio é justamente o que as partes confirmarem, através ali do seu comportamento prático. O inciso 2º, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo do negócio. Parece bastante lá com o que fala no caput do 113, né? Que tem que interpretar conforme os usos do lugar de sua celebração. Não só aos usos do lugar, mas à prática relativa ao mercado. A gente sabe que áreas, segmentos diferentes do mercado têm práticas diferentes ali na celebração de seus contratos e, por isso, essas práticas devem ser preservadas e privilegiadas ali na interpretação do contrato. Inciso 3º do parágrafo 1º. Corresponder à boa-fé. A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que corresponder à boa-fé. Novamente, a boa-fé, e essa aqui é uma inserção cuja redação se dá exclusivamente à autoria à Lei de Liberdade Econômica. Foi a Lei de Liberdade Econômica que colocou isso aqui, tá? Então, a LLE adicionou aqui mais um dispositivo que valoriza a boa-fé. Quarto, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo se identificável, ou seja, num caso concreto, uma das partes redigiu o contrato e a outra só aderiu, só assinou. É claro que aquela parte que não redigiu um instrumento, aquele dispositivo, aquele contrato, ela fica prejudicada por não entender o que quis dizer aquela pessoa que redigiu aquele instrumento. Então, se a gente tiver ali uma cláusula dúbia que coloca alguém em favorecimento, em detrimento de outro naquele contrato, um dos contraentes, a gente tem que interpretar o contrato da forma mais benéfica a quem não redigiu o contrato, tá? Quinto, a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que, quinto, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração.
Aqui eu quero puxar um gancho até, que não faz muito link com esse tema da aula, mas quando a gente fala sobre ter no instrumento do contrato informações relevantes, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre coloquem em instrumentos contratuais na prática os chamados considerandos. Antes mesmo de você ter ali as cláusulas daquele instrumento contratual, coloque os considerandos em um instrumento contratual. Então, considerando que esse contrato foi firmado em meio à pandemia do Covid-19, considerando que locador e locatário dispuseram sobre a redução do índice de reajuste da locação, não sei. Mas colocar esses pontos antes mesmo de você iniciar ali o seu texto do seu instrumento contratual, isso é importante para você fornecer mais informações acerca daquele instrumento contratual para quem posteriormente tiver que analisar aquele instrumento, e fazendo isso, você facilita muito mais para que, fazendo um recorte temporal, daqui 10 anos, as pessoas consigam compreender por que aquele contrato foi feito daquela forma. E, eventualmente, em uma necessidade de readequação de alguma das cláusulas, de revisão ou uma interpretação daquele contrato, os considerandos facilitarão muito nessa compreensão. Além disso, nós temos aqui também, no artigo 113, o parágrafo 2º, que também é uma inovação trazida pela Lei de Liberdade Econômica, que fala: as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Olha que interessante. O artigo 113 agora prevê a possibilidade de que os contraentes eles já criem as regras do jogo da interpretação daquele contrato, se eventualmente tiver que ser modificado. Olha que interessante. Então, eu faço um contrato e naquele contrato que eu fiz, eu já estabeleço, olha, se der algum problema, a gente pode caminhar por essa via. Se a gente tiver que reajustar algum índice, a gente pode reajustar dessa forma. A gente cria agora as regras de revisão justamente, e esse é o tema do nosso último encontro, mas justamente para que a gente retire exclusivamente o poder ou a necessidade de interpretação de um contrato pelo judiciário, sendo que as partes podem, de maneira privada, uma vez observados os princípios que decorrem da boa-fé objetiva, de novo, uma vez que as partes elas observam a boa-fé objetiva, uma vez que aquele contrato ele é feito preservando o princípio da boa-fé objetiva, os deveres anexos de conduta, uma vez vislumbrado todo esse cenário, a grande questão que fica por que é que não podem as partes dispor livremente do que elas quiserem em um contrato e, eventualmente, em uma revisão, por que é que não podem as partes mesmo fazerem aquela revisão? Isso retira processos do Poder Judiciário e torna o Poder Judiciário em um poder muito mais célere, com uma eficácia e efetividade muito maior, e isso faz com que o jurisdicionado, que está na ponta final, tenha um acesso à justiça muito mais pleno e eficaz. Então, o princípio da boa-fé analisado, e aqui a gente trazendo a sua importância na Lei de Liberdade Econômica, é justamente porque a Lei de Liberdade Econômica ela busca valorizar a autonomia da vontade das partes, que é o que a gente fala a todo momento. Valorizando a autonomia da vontade das partes, através da observância
a boa-fé, ou seja, se em um contrato específico, em um negócio específico, eu ajo de acordo com o que a boa-fé me obriga, me recomenda, agindo dessa maneira, eu tenho então a faculdade, eu tenho então a prerrogativa, e isso quem me dá, inclusive a Lei de Liberdade Econômica, de ter relações entre particulares paritárias, iguais. E como eu disse, isso vai ser tema de um nosso próximo encontro. Agora, uma última curiosidade sobre a Lei de Liberdade Econômica. E aqui, trazendo esse panorama da alteração pela boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva, como nós vimos, ela é uma obrigação. De novo, o 422 fala assim pra gente, ó, os contratantes são obrigados a guardar em todas as etapas do contrato os princípios de probidade e boa-fé. Agora eu pergunto a você, o que acontece quando em um contrato nós temos ali um credor de uma obrigação, o devedor de uma obrigação. Em alguns contratos, os credores e devedores são credores e devedores mutuamente. Alguém, ele tem direito a receber algo, mas tem que dar outra coisa em troca, né? Mas em um contrato, o que acontece quando alguém não cumpre com uma obrigação contratual? Responde para mim. Se eu tenho um contrato, por exemplo, de prestação de serviço, e eu tenho lá a obrigação de pagar o preço, é uma obrigação. Se eu não pago o preço, aqui estou obrigado ao pagamento, o que acontece comigo nesse contrato? Eu sou obrigado a pagar perdas e danos, eventualmente multa contratual, eu dou causa à extinção daquele contrato por culpa, por inexecução contratual. Então, quando eu não pago o preço, ou quando eu não executo um serviço, isso é uma inexecução contratual, sim ou sim. Agora, o 422 fala pra gente que os contratantes são obrigados a guardar em todas as fases do processo a probidade e boa-fé objetiva. O que acontece quando alguém não respeita o princípio da boa-fé objetiva? Ele dá causa a uma inexecução contratual. Então, olha só, eu quero voltar lá nos deveres anexos de conduta. Lembra que a gente falou sobre eles? Dever de cuidado, dever de respeito, dever de informação, dever de agir conforme a confiança depositada. Quando algum dos contraentes não respeita um desses deveres anexos de conduta, ele está violando uma obrigação que ele deveria ter naquele contrato. E se ele está violando uma obrigação que ele deveria ter naquele contrato, ele dá causa à extinção do contrato, ele é obrigado a pagar indenização por perdas e danos, honorários de advogado, multa contratual, tudo por conta da inexecução contratual. Existem inúmeros julgados que favorecem esse entendimento em tribunais superiores, em todos os tribunais de todos os estados do Brasil, porque justamente esse já é um entendimento pacificado de que a boa-fé, ela é uma obrigação que deve ser respeitada, mesmo quando não está positivada no contrato, mesmo quando não tem a previsão, a escrita dela em um termo contratual. E eu vou falar aqui agora de um aspecto prático até. Na prática, na minha advocacia prática, sempre que lido com uma relação contratual, onde vejo que do outro lado a parte foi devedora de uma obrigação em decorrência da boa-fé, vamos imaginar que o vendedor mentiu para o meu cliente. Ele violou o dever anexo de conduta, de cuidado, de respeito, de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, dever de agir conforme confiança, dever de lealdade. Gente, uma ação viola um monte de ações dos deveres anexos de conduta. Na prática, eu mostro isso ao julgador, que houve essa violação. Mostrando que houve a violação, eu digo que essa era uma obrigação, porque o 422 do Código Civil nos obriga
a preservar a boa-fé e os deveres anexos de conduta, e ele agora é devedor de uma obrigação que não foi cumprida, e ele dá causa à extinção do contrato, ele é obrigado a pagar a indenização, perdas e danos. Veja só, em uma relação consumerista, uma relação bancária, a gente sabe sim que existe uma enxurrada de ações judiciais por desconto indevido em uma conta corrente, venda casada ali em um contrato de financiamento e foi junto ali um contrato de um seguro de vida, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito comum. Isso é violação da boa-fé objetiva. Uma vez violada a boa-fé objetiva, nasce a obrigação de reparar o dano. Coloque isso, comece a colocar, você que é advogado, advogada, está estudando para a OAB, ou está estudando na faculdade e deseja se tornar um advogado ou uma advogada, comece a colocar essa perspectiva em suas peças, a fundamentar dessa maneira, construindo essa sequência lógica, que você vai ver sim que o saldo será muito positivo e muito favorável a você. Para finalizar, eu disse para vocês que um dos pontos que mais me chama a atenção aqui é o dever de colaboração. Flávio Tartucci recentemente escreveu um artigo falando sobre a boa-fé objetiva nesse momento de pandemia, e ele vem justamente dizer que já chegou na hora de que os contraentes, as partes, deixem de se tratar como lados opostos em um negócio. As pessoas têm que entender que o objetivo dos contraentes, seja o contratante, contratado, é o mesmo. É o cumprimento daquele instrumento contratual. O que o Poder Judiciário sempre quer é uma coisa só. É o cumprimento e o respeito de um instrumento contratual para que ele cumpra a sua função social do contrato. Então já passou da hora das partes deixarem de se tratar como litigantes, como lados opostos em um contrato e passarem a se tratar como parceiros em uma relação contratual, partindo especialmente desse dever de colaboração. A partir do momento em que as partes em um instrumento contratual colaboram para perseguir o bem comum daquele contrato, vocês podem ter certeza que a perspectiva sobre a judicialização de contratos de revisão contratual, de rescisão, resolução, desfazimento, dê o nome que você quiser, isso cai, porque o objetivo passará a ser só um, o cumprimento. Eu gosto muito de traduzir boa-fé, e aqui a gente finaliza esse nosso encontro, chamando boa-fé de bom senso. Bom senso. Na prática, boa-fé nada mais é do que bom senso. Se você age com bom senso nas relações negociais, nas relações contratuais, dando a cada um o que lhe é de direito, não lesando a outrem, você está agindo com boa-fé. Esse é um supra-princípio que decorre do direito germânico, do direito romano, tem a sua introdução no Brasil através do direito germânico e foi confirmado e foi iluminado pela Lei de Liberdade Econômica, alterando seus dispositivos, mas a grande verdade é uma só. A boa-fé objetiva sempre foi e continuará sendo o princípio mais importante do nosso direito brasileiro. E agora, eu quero passar com você para o nosso quiz. Nós vamos responder agora algumas perguntas para saber se você está afiado, está afiada, de acordo com o que nós falamos na aula de hoje. São funções da boa-fé objetiva, exceto, letra A, função restritiva, função criadora, critério hermenêutico ou função corretiva. Bem, nós já vimos na nossa aula sobre todas as funções e a gente tem aqui a função restritiva.
A função restritiva, você vai lembrar até do meu exemplo, que ela serve para assegurar, para impedir que algum dos contraentes viole a boa-fé. Ela é um limite, uma barreira daquela atuação que o contraente deve ter naquele contrato. A segunda função, função criadora. A função criadora, também conhecida como os deveres anexos de conduta. Você lembra? Dever de lealdade, probidade, respeito em relação a outra parte do negócio. Essa é a função criadora. E o terceiro que nós temos aqui, critério hermenêutico. O critério hermenêutico, também vimos, foi o primeiro dos 3 pilares que nós vimos. Ele está ligado com o modo como aquele instrumento, aquela cláusula, aquele dispositivo será interpretado, analisando sempre o lado que for mais benéfico aos aderentes, aos contraentes naquele contrato. Então, se a letra A é verdadeira, a letra B é verdadeira, letra C também é verdadeira, a única alternativa falsa nessa questão, que é que nos sobra, é a letra D. Vamos agora então para a nossa segunda questão. A interpretação do contrato deve lhe atribuir o sentido que, letra A, for confirmado pelo comportamento das partes anteriormente à celebração do negócio, corresponder aos usos e práticas do mercado de maneira geral, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, ou letra D, corresponder ao sentido mais razoável ao fornecedor que redigir o dispositivo. Bem, sobre essa questão, nós temos que encontrar a alternativa verdadeira. Vamos para a letra A. Confirmado o comportamento das partes anteriormente à celebração do negócio? Não pode ser. Isso porque, para nós apurarmos, identificarmos o comportamento das partes, é preciso que seja posterior ao negócio, para que, de fato, saibamos se o que eles estão fazendo na prática se amolda com o que está disposto no contrato. Então, a alternativa A, ela é falsa. Alternativa B, corresponder aos usos e práticas do mercado de maneira geral, também é falsa. Isso porque deve corresponder, sim, às práticas de mercado, mas aos usos do local da sua celebração. Você lembra? Isso, inclusive, está lá no 113 do Código Civil. Letra C. For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo se identificável. Sim, essa é verdadeira. Isso porque, se nós temos 2 contraentes, 2 partes em um contrato, e uma dessas partes redigiu aquele contrato, é óbvio que ela vai dispor naquele contrato as cláusulas que forem mais benéficas ou da forma como ele tem um entendimento mais facilitado por ter escrito aquelas cláusulas, diferente daquele que só aderiu àquele contrato, somente assinou, não redigiu. Então, em um eventual caso concreto onde houver ali uma dupla interpretação, a quem deve se beneficiar? Ao sentido que for mais benéfico a quem não redigiu aquela cláusula. Então, vamos agora para a última questão. Nós sabemos que a alternativa C é verdadeira, mas a gente tem que eliminar a alternativa B, a alternativa D. Corresponder ao sentido mais razoável ao fornecedor que redigiu o dispositivo. Não, a gente sabe que justamente em decorrência, inclusive, da alternativa C, a alternativa tem que ser mais benéfica para quem não redigiu, e especialmente, como aqui a alternativa dele está falando de fornecedor, nós estamos aqui numa relação de consumo. E nesse tipo de relação, aí é que a gente tem que fornecer todos os mecanismos possíveis de defesa e proteção ao consumidor. Então, a alternativa correta, letra C. Vamos então para a nossa terceira e última questão. São deveres anexos de conduta. Letra A, zelo, colaboração e informação. B, reciprocidade, equidade e distinção. C,
arbitrariedade, parcialidade e lealdade. Ou letra D, abnegação, informação e abjeção. Bem, essa daqui não está difícil de identificar. A gente viu os deveres anexos de conduta, é aquela função chamada função criadora da boa-fé objetiva. Nós temos dever de lealdade, probidade, dever de agir conforme a confiança depositada, dever de zelo, de informação. Então, dentre essas questões, a única que realmente abarca todas aquelas situações que estão previstas nos deveres anexos de conduta, sem sombra de dúvidas, é a alternativa A, zelo, colaboração e informação, sendo que em todas as outras questões existe pelo menos uma alternativa falsa. Nós temos aqui abjeção, distinção, abnegação, parcialidade, arbitrariedade, então muito pelo contrário. A gente tem sempre que ter um espírito colaborativo em decorrência dos deveres anexos de conduta. Então, nessa aula de hoje, a gente falou e viu sobre a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, que já existia previsão, não se trata de nenhuma inovação jurídica trazida pela Lei de Liberdade Econômica, mas, como nós falamos, a Lei de Liberdade Econômica inseriu mais dispositivos no próprio Código Civil e até mesmo no seu texto da Lei de Liberdade Econômica, fazendo com que a boa-fé objetiva ganhasse ainda mais proporção e sendo ainda mais relevante do que já era antes. Nós tivemos alteração, e para você pontuar, anotar aí, fazer as suas anotações, tivemos alteração do artigo 113 do Código Civil, tivemos a alteração de outros dispositivos que nós vamos falar na aula seguinte, mas o 113, que agora tem ali a previsão de parágrafos e incisos para que o negócio jurídico ele seja sempre celebrado com boa-fé e em atenção aos usos e aos locais de sua celebração. Lembrando também que a Lei de Liberdade Econômica falou sobre a atuação da boa-fé do particular perante também o poder público. Então, nós temos dois tipos de boa-fé. A boa-fé objetiva, que foi trazida e valorizada tanto pelo Código Civil, como também na Lei de Liberdade Econômica, e existe um outro modelo de boa-fé trazido pela Lei de Liberdade Econômica, que é aquela boa-fé do particular perante o Estado, perante o poder público, justamente para equilibrar as partes nessa relação que é desigual entre o Estado e, na outra ponta, nós temos ali o cidadão, a cidadã, aquele particular que precisa do poder público. Então, essa boa-fé é diferente da boa-fé objetiva que nós tratamos aqui na nossa aula de hoje, que também é diferente da boa-fé subjetiva. Apenas para recapitular, boa-fé subjetiva, a gente fala daquela boa-fé que também pode ser traduzida como ignorância, como uma simplicidade acerca de um assunto que te leva a cometer algum negócio, a praticar algum negócio sem o seu conhecimento aprofundado sobre aquilo. Mas aqui a gente fala da boa-fé objetiva, que eu traduzo como sendo bom senso, como falamos aqui, bom senso em todos os negócios. Todos os negócios devem observar e preservar a boa-fé objetiva. A gente vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer por mais esse encontro e te convidar para as nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros, para que você participe e veja então o fechamento desse nosso tema que nós já estamos falando. Falamos sobre a Constituição Econômica, falamos sobre os modelos econômicos de Constituição, falamos sobre a Lei de Liberdade Econômica, agora sobre boa-fé. Na próxima aula vamos falar sobre vontade, que é um elemento basilar, fundamental na formação dos contratos. E vamos finalizar, então, daqui 2 aulas, falando sobre as alterações e os impactos da Lei de Liberdade Econômica nos contratos. E eu aguardo você lá.
dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.